igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu treinei nas bases, né? Se eu não tenho esse hábito de ministrar com temas, geralmente eu oro, peço que o Senhor me dê, mas foi determinado. E assim, o que eu peço à igreja é um conselho que eu dou, que é um conselho. Tem gente que diz que se conselho fosse bom não dava, vendia, né? Mas isso é um adágio de Satanás, né? Conselhos são bons. Sabe o que eu aconselhava a igreja? Que toda a igreja participasse de cada tema, de cada festividade do que vai acontecer esses eventos. Que vocês venham ouvir a palavra, absorver ela, colocar nas tábuas do teu coração. E você vai ver grandes mudanças na vida de vocês. Amém. Grandes mudanças na vida de vocês. E hoje a gente está com um tema que é improvável, mas alcançado pela graça, né? Então os irmãos já abram suas Bíblias no livro de Lucas. Então os irmãos podem permanecer sentados. Se quiserem ficar em pé, o importante é você ter reverência à palavra do nosso Deus. Amém? Eu quero que todos abram suas Bíblias. Sejam Bíblias digitais ou Bíblias físicas. Amém? Todos. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Quem encontrou diz amém? Amém. Eu vou começar bem, tá bom? E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia: Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo-lhe, porém, ao outro, repreendendo, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que nos foi feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Espírito Santo de Deus, continua operando maravilhas nesse lugar. Me dá sabedoria do alto para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Louvado seja Deus. Gente, eu queria fazer uma pergunta a vocês aqui nessa noite. Sabemos que praticamente a maioria aqui já confessou Jesus diante dos homens e são chamados, receberam um título novo, cristão. Mas eu queria que vocês, cada um de vocês, parasse e olhasse para dentro de vocês e perguntasse: por que eu me converti ao Evangelho? Por que hoje eu sou denominado cristão? Por que hoje eu sou crente? Qual foi a razão e o motivo em que eu aceitei Jesus como meu único e legítimo Salvador? A resposta já está aí. Como meu único e legítimo Salvador. Como? Por quê? Eu me lembro quando que eu vivia na minha vida secular, que eu gostava das minhas bandas de rock, que tudo que era religião me envolvi. Fui taoísta, budista, Hare Krishna, tudo que era ista, eu estava de dentro. Né? E eu me lembro que eu estava sempre buscando, de alguma forma, a Deus. E é interessante que quando eu me converti ao Evangelho, foi com a ministração da mulher do fluxo de sangue. Eu me sentia aquela mulher buscando força, buscando algo que me desse motivos para que eu fosse viver. E de repente eu conheci a Cristo. E quando nós olhamos para isso aqui tudo, nós vemos esse episódio, um episódio macabro, né? A gente pode dizer que isso aqui é um filme de terror, só que baseado em fatos reais. Quando nós olhamos a crueldade dos homens
questões com relação a Cristo, o Filho de Deus, onde passou por escárnios, foi açoitado, foi despido, foi traído. Nos momentos em que ele estava ali no Getsemane, rodeado dos seus discípulos, onde os discípulos o acompanhavam em todo tempo, presenciaram, louvado seja o nome do Senhor, os milagres, a mãe de Pedro foi curada, a multiplicação dos pães, o mar acalmou diante de uma tempestade, os navegantes foram salvos, a gente vê o hidrópico sendo curado, o cego vendo, o coxo andando, a gente vê milagres e maravilhas daquele homem no seu ministério, e de repente nós vemos quando ele está ali no Getsemane, acreditando que aqueles 12 discípulos estariam do seu lado no momento mais difícil da vida dele. Aí de quebra, Jesus chega para ele e diz, porque não tem coisa pior, viu gente? Não tem coisa pior no mundo do que uma ansiedade de algo de ruim que está por vir para acontecer na vida da gente. Quem concorda com isso também? Não é horrível? Eu lembro de um filme de Steve Seagal, porque eu gosto muito dos filmes de Steve Seagal, e tem um filme de Steve Seagal que eu acho interessante, que mataram a família dele, ele foi se vingar e tal, e quando ele começou a vingança, chegou um período que ele começou a escrever na parede, para a pessoa que ele ia pegar, avisava, vou lhe matar, em cada canto que ele chegava tinha um aviso de que o rapaz ia morrer, e esse rapaz já estava em extremo pavor, ele já estava morrendo antes de ser morto por ele. E quando nós olhamos para Jesus, por ser filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, onisciente, onipresente, sabia de tudo que ele ia passar e ele estava sentindo na pele. E ele precisava de alguém ali do lado dele naquele momento. E ele chega para os discípulos e diz, olha, minha alma, olha, ele desabafou, gente. Ele desabafou, ele não aguentou. Ele disse, minha alma está extremamente angustiada. Fiquem aqui, orando, intercedendo, enquanto eu vou ali conversar um pouco com o Pai. Vocês sabem da história. Vocês veem Jesus sozinho, solitário. Acredito que próximo a uma árvore, angustiado, chorando. Gotas de sangue. Momentos em que ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esta angústia, este cálice. Todavia, Senhor, eu abro mão de mim mesmo, para que tua vontade seja feita. E ali, louvado seja o nome do Senhor, quando ele volta, o que é que ele encontra? Todos os discípulos dormindo. Ninguém estava nem aí para Jesus. Cada um estava preocupado com o próprio umbigo. E ali Jesus é preso, é humilhado e é levado para a crucificação. Nesse período, ele arrastando a cruz, o sirineu carrega a cruz com ele e ele é levado para a montanha da caveira, o Gólgota. Os romanos, eles são muito espertos, eles são inteligentíssimo. Aliás, o ser humano é inteligentíssimo com sua maldade. A sua crueldade é tamanha que o próprio Davi disse, Senhor, eu quero ser castigado por ti, eu não quero ser castigado pelos homens. Eles empalavam as pessoas, eles enforcavam as pessoas, mas eles fizeram questão de fazer a pior coisa com Jesus Cristo, humilhá-lo até o seu limite. Colocaram ele do lado de dois ladrões, um do lado e outro do outro. Da montanha da caveira, todo mundo via Jesus exposto, pendurado naquela cruz. Ainda no momento em que ele estava sentindo sede, igreja, no momento em que ele sentia sede, deram vinagre para ele beber. Mas naquele momento, Jesus, do lado daqueles dois ladrões, como vocês viram, uma frase que ele diz, que mostra o tamanho do ser divino que ele é. Ele olha e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem é esse que faz isso? Só um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Porque tem pessoas que arranjam desculpa dizendo, mas eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu sou assim, mas eu sou assim. E Jesus era filho do rei, filho de Deus. Mas nós vemos na história de Estevão, não foi diferente. Estevão estava debaixo de pedras e ele olha para os céus e ele tem tempo de orar pelos seus algozes, dizendo, Pai, perdoa o Senhor Jesus, não imputes a eles esse pecado, porque ele sabia que o entendimento daquelas pessoas estavam cego, como atualmente nós estamos do mesmo jeito. É possível nós amarmos aquele que nos maltrata. Os dois ladrões foram crucificados, uma à direita e uma à esquerda.
E esse momento foi o momento ápice. Foi o momento mais extraordinário do nosso Deus, do ministério dele. Foi quando ele concluiu aquilo que Deus tinha proposto para ele, para que nós hoje estivéssemos aqui. A oportunidade de poder dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Agora há pouco nós perdemos um jovem, todo mundo conhece, eu acho. É o Lodilon. Eu tinha visto ele há uns 15 dias lá na rodoviária. E nas últimas postagens dele, ele tinha postado uma canção de Fernandinho, ele num quarto escuro, porque esse jovem estava com depressão. Vocês sabem, né? E infelizmente ele tentou suicídio e veio a óbito. E ele contando sobre a depressão que ele estava enfrentando, e ele dizendo que Deus já tinha livrado ele de um acidente, e Deus sempre estava na boca dele. E a gente sabe que não basta só a gente falar de Deus, mas a minha oração é que o Senhor tenha feito como fez com o ladrão na cruz com ele. Que naquele momento de angústia, ele possa ter tido essa oportunidade de ir para as mansões celestiais e hoje está no seio de Abraão. Porque o nosso Deus, ele mostra aqui, ele prova aqui nessa situação adversa, nessa situação caótica, ele prova que mesmo próximo da morte, ele ainda ressuscita e faz milagre na vida de cristão. O texto mostra que ambos foram crucificados lado a lado. O interessante é que tem um texto aqui de Marcos 15, do 29 ao 32, ambos ridicularizavam Jesus, porque existem textos em Marcos, existe texto em Mateus e existe texto em João. Então assim, um dos textos, uma das narrativas mostra que o outro ladrão, aquele ladrão que disse, que fez teve aquela conversa com o Senhor, ele também estava ridicularizando Jesus. Todos os dois zombavam dele. Todo mundo zombava dele. Você imagina a situação deste homem diante das pessoas que ele olha lá embaixo, como diz aquela canção, que vê pessoas que ele curou, que ele ressuscitou, estava lá embaixo olhando para ele e dizendo: crucifica-o. Olha o Filho de Deus aí. Crucifica-o. Mas a princípio aqui conta que, evidentemente, mudou de opinião. Se converteu. Olha para o teu irmão e diz assim: a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas, igreja. Um deles mudou de opinião. Um dos malfeitores crucificavam, blasfemavam contra ele dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha só como ele soube usufruir daquele momento em que ele estava enfrentando aquela dificuldade, que ele estava naquela situação difícil. Ele disse: salva-te a ti mesmo. Não é o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Que quebra! Tu não é um Deus, é Deus. Qualquer ser humano natural, qualquer ser humano que não tem uma visão espiritual, não vê Cristo como Filho de Deus quando ele está pendurado na cruz a ponto de morrer. Só aquele que entende o mistério, aleluia, o real sentido de tudo aquilo que estava passando. Só ele. E aquele homem aproveitou muito mal aquele momento. Muito mal. E o outro respondendo disse: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, Jesus. Como esse foi feliz. Conversando com Larissa, a gente estava conversando uma certa vez, e Larissa, vocês sabem que Larissa passou por um processo. Eu não sou muito bom de contar histórias assim, sabe? Porque eu tenho meu déficit de atenção, que é só Jesus na minha vida. E Larissa, qualquer coisa, a gente tem alguém que vai arregalar os olhos lá do outro lado e vai dizer: sim, fale o certo. É a nossa irmã Joseilda. E Larissa estava passando por aquele processo, e naquele processo ela venceu, Deus curou, Deus fez um milagre. Mas em meio a todos esses revés, Larissa, ela adquiriu uma certa maturidade que muitos poucos cristãos têm, porque tem crente que pode estar no osso, pode o sangue estar na canela, mas ele não se dobra ao Senhor. Que nem esse ladrão. Pode estar perto de morrer. E a
pessoa diz, vem meu filho, Jesus está... Não, bom. E Larissa adquiriu uma certa maturidade, que ela chegou a ponto de dizer, olhar para Josi e dizer assim, mãe, se eu morrer, é bênção. Olha que coisa linda. Se eu morrer, é bênção. E aí eu pergunto a vocês, vocês estão procurando o quê? Coisas aqui na terra ou no céu? Foi esse o motivo? Qual foi o motivo da tua conversão? Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando ela falou isso para mim me trouxe muita alegria, porque o verdadeiro sentido do Evangelho é esse. É para que nenhum de nós se perca, para que todos nós estejamos lá nos altos céus, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Imagina só Luziana passando por maus bocados, lutando contra a natureza, lutando contra a sua natureza pecaminosa, cai aqui, capenga ali, levanta, Senhor, pá, sofre algum tipo de injúria e qualquer coisa, e de repente Luziana vai para a glória, e quando é um dia, é preparada uma mesa para ela, e ela diz assim, olha, você imagina Jesus chegando para Luziana, vem bendita do meu Pai, chega, seja servida, meu Deus do céu, isso é só para quem crê. Bendita do meu Pai, não tem coisa melhor nesse mundo. Escolhas. Os livros apócrifos deram nome, tem nomes para os dois ladrões, né? Eu vou citar o nome deles só para facilitar a ministração. Um se chamava Gestas e o outro Dimas. Gestas e Dimas. Gestas foi o que fez a escolha errada e Dimas foi o que fez a escolha correta. Vemos aqui dois personagens que, por estar ao lado de Jesus, trouxeram dois exemplos marcantes para a história do cristianismo. É interessante, porque veja só, quantas pessoas não foram crucificadas ali no Gólgota e foram esquecidas? Lá estão as caveirinhas penduradas lá. Quantas pessoas foram crucificadas? E eu aprendo com isso que todos nós, mesmo que nós façamos escolhas erradas e escolhas corretas, se nós estamos próximos de Jesus, nós vamos deixar uma referência. Seja boa ou seja ruim. Eles dois estavam lá, né? Todos dois. E trouxeram, e ali, a partir daquele momento, eles ficaram para a história, né? Uma história contada há milhares de anos, louvado seja o nome do Senhor. Um ladrão, que é o Gestas, ele vai representar, gente, eu vou falar agora um pouquinho sobre ele. Ele vai representar o homem carnal. O homem carnal. E nisso a gente aproveita e faz uma análisezinha de nós mesmos, né? De como é que nós estamos diante do Senhor. Hoje é Santa Ceia. Hoje é dia de você pegar e não fugir da ceia, mas pelo contrário, descer na presença do Senhor para renovar a aliança com Ele. E hoje nós temos o prazer de ter esses jovens aqui que desceram as águas. Pense numa alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, porque quando eu vi a foto lá do trabalho, queria estar lá, abraçando esse povo e descendo as águas, cada um deles. Mas é assim mesmo. Nem tudo que queremos, podemos. Ele representa o mundo de hoje, o homem que banaliza o Evangelho, o homem que só pensa nas coisas terrenas e não as do alto. Ele de alguma forma conhecia Jesus, nem que fosse ouvido falar, cada um dos dois, todos dois, de alguma forma ouviram falar de Jesus, porque o nome de Jesus era propagado, ele era um fenômeno, ele é um fenômeno de Jesus. E eles já ouviram falar de alguma forma de Jesus, louvado seja Deus. Quantos não só procuram a Jesus na hora do aperto, não é não, igreja? Quem concorda diz amém? Quantos de nós estamos ao lado de Jesus, mas estamos com o coração cheio de ira, de ansiedade, de frustração? Pessoas que apenas usam o rótulo de cristão, pessoas cheias de si mesmo. Quantas pessoas não estão desse jeito? Quantos de nós estamos na casa do Senhor ainda carregando o fardo porque não tivemos ainda um encontro genuíno com Cristo? Eu me lembro de uma história, mais uma vez de um filme que eu assisti, que o rapaz, ele soube da notícia, ele estava no campo, e ele estava com um feixe de lenha nas costas, aquele feixe de lenha enorme, e ele soube que a mulher tinha tido um bebê, e ele saiu correndo, com um feixe nas costas. Aí o amigo dele olhou para ele e disse, tira o feixe das costas. Quantos de nós nos convertemos ao Evangelho, mas ainda estamos vivendo do passado, carregando angústias do passado? Se o Jesus, na sua palavra, ele diz, eis que faço nova todas as coisas, precisamos viver em novidade de vida. Deus está construindo uma nova história para você.
fazer. Porque você já foi lavado e remido pelo seu sangue, louvado seja o nome do Senhor. Na igreja, esses gestos, ele representa a igreja consumidora. Aquela igreja em que as pessoas estão vindo para a igreja simplesmente como um convívio social. Quantos de nós não sentamos aqui? Eu não vou falar da nossa igreja, não vou falar da igreja lá dos outros, não vou falar da nossa. Quantos de nós sentamos aqui? O culto está acontecendo, é um olhando para o lado, um olhando para quem chegou, quem deixou de chegar, ou um está no celular, ou um está... Gente, isso é consumismo. Porque quando nós saímos da nossa casa, nós temos que aproveitar, porque a nossa vida é como uma fumaça. Esse momento aqui, nesta noite, é ímpar na tua vida, igreja. Aleluia. Quem concorda diz amém? Amém. Entra aqui, dobra teu joelho, entra na presença do Senhor. Faz que nem a irmã Eliane, tem uma irmã Eliane lá do Verdejante. Ela disse, olha, quando eu chego na igreja, que eu vejo um conversinho aqui atrás, eu vou lá para frente. Que aí eu não vejo nada que está acontecendo lá atrás. Sabe por quê? Porque o meu alvo é Jesus. Aleluia. Meu alvo é Jesus. Então esse homem, ele representa isso. Quando ele faz aquela oração ao Senhor, olha, prestem atenção, ele diz assim, ele diz, não és o Filho de Deus? Salva-te a ti e a nós. Olha que o pensamento daquele homem, ele estava pensando nele. Ele estava querendo sair daquela cruz, mesmo sabendo que estava naquele lugar por consequência das escolhas dele. Ele queria que simplesmente o Senhor resolvesse o seu problema. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Em 1 Coríntios 15, 19, ela diz assim, se esperamos Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. As campanhas hoje, elas ficam lotadas. Se for campanha de trazer o marido para casa, se for a campanha da puxadinha, se for a campanha de você comprar uma geladeira, uma TV, a igreja lota. Mas faça uma campanha, como fizeram uma vez. Eu fui na igreja lá do Itesmin, que a irmãzinha disse, gente, nós estamos fazendo uma campanha para que o Senhor quebre os irmãos que estão afastados da presença do Senhor. O povo parecia um bando de suricato com os olhos arregalados, porque ninguém quer ser quebrado não, ninguém quer ser moldado não. E essas pessoas que têm essa visão só pretendem coisas aqui na terra. Então fique certo que quando o Senhor vier, você vai ficar. Cuidado. Quantas vezes você parou para olhar para si mesmo, olhar para dentro de si mesmo e dizer, Senhor, eu estou pecando, eu estou errado, isso que eu fiz está errado, me ajuda. Eu estava conversando com um irmão essa semana, e para mim eu considero ele muito mais crente do que aqueles que estão socados dentro da igreja. Porque na sua fraqueza, de vez em quando ele comete umas coisas erradas. E ele olha para mim e ele diz, Tony, eu quero sair disso. Tony, eu preciso sair disso. Tony, eu não aguento mais isso. Eu não aguento fazer esse tipo de coisa, Tony. Eu disse, meu irmão, louvado seja Deus, porque você está desse jeito. Porque a partir do momento que você entra na casa do Senhor, você faz qualquer atitude errada e você nem sente constrangimento, você está à beira de um abismo. À beira de um abismo, louvado seja o nome do Senhor. Já o ladrão, Dimas, representa o homem espiritual. O homem espiritual. Que exemplo extraordinário, né? A gente fala improvável, mas que exemplo extraordinário a transformação desse homem. Olha, apesar da história criminosa desse homem, ele se tornou um bom testemunho. Ele se arrependeu inicialmente. Ele tinha se juntado às pessoas zombando de Jesus. Mas acusado por sua consciência, ele começou a defender o Senhor. Olha só que coisa estranha. Eu acredito, eu particularmente, é a minha visão. Pode ser que o Espírito Santo esteja me orientando sobre isso. Mas eu acredito que Dimas, quando ele olha para o Senhor e ele reconhece que Deus, ele é Deus, foi no momento em que Jesus estava ali pendurado naquela cruz, no período em que eles estavam zombando dele, ele olhou para eles tudinho assim e disse assim, Pai, perdoa-os,
porque eles não sabem o que fazem. Vocês estão entendendo? Sabe por quê? Porque só um ser divino tem o poder de perdoar aquele que está maltratando, aquele que está magoando, aquele que está entristecendo, aquele que está decepcionando. Só um ser divino. E ali, a consciência dele veio entender: realmente, este é o Filho de Deus. Aleluia! Porque, gente, olha, é frequentemente difícil mudar, duro admitir que estamos errados. É muito mais fácil continuar nos velhos hábitos e ser levado pela maré. Esse ladrão mudou a direção e começou a nadar contra a corrente. Pensa numa coisa difícil admitir erro. Quem concorda diz amém? Amém. É difícil admitir erro, né? Nós parecemos aqueles porquinhos espinhos, né? Se você chegar para a pessoa e dizer assim: ei, tu tá errado nisso, melhora. Porquinho espinho vai... porque não quer, não admite. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos achamos tão perfeitos. Mas deixa eu contar um segredinho para vocês. Se vocês não viram isso na Bíblia ainda, não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Pastor Tony, pastor Isaac, pastor Geraldo, pastor Abílio Santana, pastor Augusto Nicodemo. Ninguém é melhor do que ninguém. Existem pessoas que têm a consciência deste ladrão, de entender que nós precisamos deixar-nos ser moldados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Diga assim: deixe-me, Senhor, ser moldado pelo Espírito Santo. Molda-me, quebra-me. Eu preciso ser fiel. Eu não quero fazer da igreja apenas um convívio social. Eu quero vir na tua casa, Senhor, e olhar para ti e sentir a tua presença, e estar procurando me firmar cada vez mais, não olhando para fulano, ciclano nem beltrano, mas olhando para ti, que é autor e consumador da fé. Porque quando eu morrer, eu quero ir para os altos céus. O que esse homem fez aqui é extraordinário, porque quando ele olhou para Jesus, ele disse: Jesus, o que eu estou passando aqui foi o que eu fiz. Eu estou pagando preço por algo que eu fiz. E aqui a palavra de Deus em Provérbios 28, 13 e 14, esses versículos a senhora adora, ela tem até decorado. Ama. Ele diz assim: o que cobre a sua transgressão nunca prosperará. Vamos repetir comigo? O que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só, viu? É que deixa. Eu deixo de fazer o que não é correto aos olhos de Deus. Eu não simplesmente peço perdão e depois estou fazendo não. Eu deixo as minhas práticas que faz com que cada vez mais eu vá para o alpismo. Porque a ideia do Senhor Jesus, aleluia, é que você não se perca. O que levou esse ladrão de forma tão improvável a ser sábio? Foi necessário algumas atitudes. Primeiro, ele temeu a Deus. Ele não teve medo não, viu, gente? Porque tem gente que é assim. O vaso, aqueles vasos maravilhosos dos tempos das antigas, chega aqui, baixando: eis que estão te botando um pano branco, cama branca. Aí o cara: ai meu Deus, ai meu Deus. Gente, a gente não é para ter medo de Deus não. Você não precisa ter medo de Deus não. Você precisa temê-lo, respeitá-lo. Ele era temente, ele se tornou temente a Deus. Ele já estava sofrendo uma morte angustiosa, mas entendeu que havia castigos piores que a crucificação. O próprio Jesus tinha dito, gente. Ele diz aqui na sua palavra, aqui, ó, em Mateus 10, 28, ele diz: não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Antes, aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Você tem que ter medo é daquele que tem as chaves. Você não tenha medo do ser humano, né? É assim que o Paulo falava: ele: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Tribulação, angústia, medo, nudez, decepção, solidão. Quem me separará do amor de Cristo? Nada. Nada te separa do amor de Cristo. Nada. Vocês estão entendendo, igreja? Nada te separa do amor de Cristo. Todos os dias vocês vão ter que derrubar um gigante.
vencedora daquele que começou uma boa obra na vida de vocês. Quem pode dar glória para Jesus nessa noite? Segundo, ele confessou a culpa. Ele admitiu que o sofrimento dele é do seu companheiro. Foi justo. Vivemos numa época que gostamos de transferir a culpa. As pessoas são artistas nas fugas de responsabilidade por suas ações, culpando seus pais, seus amigos, sua natureza, a sua má sorte. Precisamos erguer a cabeça e encarar o nosso pecado e as suas consequências. Precisamos dizer, pequei, sem acrescentar desculpas. É impressionante. Quantas gente, né, gente, saiu da igreja, abandonou a igreja? Quantas? Oi, irmão, por que tu saiu da igreja? É porque eu me decepcionei com a dirigente do conjunto. Por que tu saiu da igreja, irmão? Não, é porque o irmão, ele está me perseguindo. Não. A culpa é sua. Todas as atitudes que você tomar é culpa sua. É você que escolhe. E o ladrão aqui, louvado seja o nome do Senhor, ele mostra. E quando Jesus ele fala sobre essa questão de confissão, é interessante, porque vocês lembram quando o filho pródigo foi embora? Em algum momento o filho pródigo botou a culpa no pai? Não, pai, foi porque o senhor me deu dinheiro, o senhor era para ter me segurado em casa. Você não era para ter querido, não. Não, ele foi embora porque ele quis. Ele gastou o dinheiro que ele tinha com os amigos dele porque ele quis. Ele foi viver uma vida dissoluta porque ele quis. Ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha porque ele foi e gastou de forma invertebrada, sem pensar. Foi porque ele quis. Mas sabe o que ele faz? Ele diz assim, olha, meu Deus do céu, olha a situação em que eu me encontro. Eu vou até meu pai, eu vou me levantar, vou chegar para ele e vou dizer, pai, pequei somente contra ti. Não tem coisa melhor na vida do mundo do que nós pararmos um pouquinho, lançar fora esse nosso ego que joga a gente mais baixo do que o inferno. Nosso ego é traiçoeiro. O nosso ego não deixa nós chegarmos ao Senhor e reconhecer que a culpa é nossa. Chegou até ele e o que foi que o Senhor fez? Recebeu de braços abertos. Não foi assim que o ladrão fez com o Senhor? Senhor, eu estou aqui, eu sei por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu roubava, eu matava, eu estrupava, eu não sei o que tanta coisa ruim eu fiz na minha vida, mas eu, aleluia, chego diante de ti, como ser humano, te pedindo perdão, e o Senhor o perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, diz, não sobreveio tentação senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um meio de saída, para que você possa suportar. Você pode vencer essa tentação. Você pode vencer essa tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro de um testemunho que o irmão ele tinha se convertido ao Evangelho e ele era daqueles irmãos enxeridos. Irmãos enxeridos. Não podia ver uma mulher bonita. E tinha se convertido. E você sabe que as mulheres de hoje, elas andam praticamente, né? Bota aquelas roupas. E toda vez que ele dava aquela olhada e desejava, aí o irmão, alguém chegava para ele e falava, irmão, cuidado. Ele disse, não. Ô irmão, foi o diabo. O diabo tentando. O diabo tentou. E aí ele dizia, não, irmão, o diabo. Quando foi um dia, ele estava na Praça da Bandeira, ele contando, estava na Praça da Bandeira, e aí quando ele olhou, passou uma mulher muito formosa do lado dele, e ele deu aquela olhada. Aí de repente ele escutou uma voz no ouvido dizendo, agora diga que fui eu. A gente arranja culpado, o diabo leva a culpa de tanta coisa. Não é verdade, igreja? Quem concorda diz amém? O diabo leva a culpa de tudo. A irmãzinha vinha para a igreja, vinha conversando com a outra, e aí de repente fez. Aí arranquei o sambaco do dedo. Aí quando tem a oportunidade, irmãos, eu vinha para a igreja, o diabo tentou não fazer com que eu viesse para a igreja, arranquei o sambaco do dedo aqui, ó, e vai ficar preto e cair. Foi não, irmã, porque a irmã estava tão empolgada falando não sei de quem, que não viu a pedrinha que estava ali na frente e pegou. Arranjamos culpa para tudo, menos para si mesmo. Então que nessa noite nós venhamos olhar para nós. Senhor, eu discuti com a minha esposa porque eu a tratei mal. Senhor, eu discuti com meu irmão porque eu falei demais. Terceiro, ele defendeu Jesus. Ele proclamou a inocência de Jesus. Certamente esse ladrão já sabia algo sobre ele anteriormente,
Talvez o tivesse ouvido pregar e ou mesmo tivesse o conhecido pessoalmente. Ele reconheceu o escárnio como injusto e reprovou o outro ladrão. Muitos naquele tempo não estavam dispostos a se expor à rejeição por defender o Senhor. É interessante, ó, aqui em João 12:42 diz assim, ó: contudo, até muitos dos chefes creram nele. Olha só, os chefes de sinagoga creram em Jesus. Muitos creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A irmã Jaciara, uma certa vez, eu não esqueço nunca, a irmã Jaciara, uma certa vez, estava no ônibus, aí um irmãozinho que está na nossa igreja, que não está mais aqui na igreja, aí a irmã, ele estava com um grupo de, era ele de jovem, né? E a irmã Jaciara, tudo irmã Jaciara, era Pai do Senhor. Vixe, ia matar o cara de vergonha. Aí na hora que ele viu a irmã Jaciara, ele correu, saiu do pé dos amigos. Opa, Jaciara, tudo bom? Antes que a irmã Jaciara desse a Pai do Senhor, eles lá, os amigos dele, soubessem que ele era crente. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós estamos no meio de uma rodinha de escarnecedores e às vezes a pessoa olha para ele e diz: tu é crente? Aí vai mesmo que nem Pedro. Tu é crente, né? É seu? Não. Mas tu fala como eles? Não. Na hora de defender Jesus, Pedro virou as costas para ele. E olha que Pedro tinha batido no peito e disse: Senhor, eu jamais vou fazer isso. E quantos de nós temos vergonha de defender o Evangelho de Cristo? Quantos de nós? Tem um irmão lá no meu trabalho que eu rasgo aqueles livros de testemunho de Jeová na frente dele tudo. E ele diz: não faça não, isso não. Eles compilaram com tanto carinho, com tanto esforço. Não, é heresia. Nós temos que mostrar que heresia é heresia. Nós temos que mostrar o Evangelho genuíno. É por causa disso que a igreja está enfraquecida. Porque tem muita gente pregando o Evangelho de oba-oba. Não tem pregado o Evangelho de conversão. Não tem pregado mensagem de cruz. Não tem puxado a orelha da igreja. E a igreja está ficando do jeito que quer. Ao gosto do freguês. E nós não podemos viver ao gosto do freguês. Nós temos que viver ao gosto do Cristo Jesus. Aquele que morreu na cruz por nós. Quem pode dar glória para Ele? Glória, aleluia. As pessoas têm vergonha de proclamar o Evangelho. Segundo, já estou terminando, viu? Ele acreditou na realeza de Jesus. Porque pediu-lhe que lembrasse dele quando se tornasse rei. Que admirável foi ele ter reconhecido que Jesus seria exaltado justamente no momento de sua maior humilhação. Esse é crente. Viu? Esse é crente. Algum de vocês já recebeu uma criticazinha tipo assim: a mulher tu não é crente, por que tu está passando por isso? Alguém já recebeu isso? Amém? Não, irmãozinho. Porque tu é crente, não é crente, tu está passando por isso por quê? Esse aqui Jesus estava para ser morto. Muitos só iriam crer em Cristo se ele descesse daquela cruz viva naquela hora. Quem concorda diz amém? As pessoas só iriam acreditar que ele era o Filho de Deus se ele tivesse ouvido os escárnios e tivesse tentado provar para aquele povo que ele realmente era Deus. A mensagem da cruz já foi exposta para todo mundo. Melhor é mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, que não precisou de tocar nas feridas dele. Bem-aventurado é aquele que ainda não teve nem experiência ainda com o Senhor, mas sabe que Ele é o Rei dos Reis e que Ele é o dono da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa postura de Cristo fez aquele homem entender. E vocês viram que quando ele morreu, quando ele disse está consumado, teve pessoas que olharam e disseram: realmente ele é o Rei dos Reis. Realmente ele é o Rei dos Reis. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, igreja, mudando o teu coração, te dando uma nova visão, uma nova maneira de crer em Cristo. Louvado seja Deus. Para finalizar, ele pediu misericórdia a Jesus. É difícil pedir socorro porque não gostamos de nos humilhar e de admitir nossas necessidades, muito mesmo em circunstâncias desesperadoras, como o outro ladrão. Continua a manifestar sua bravura, proclamando orgulhosamente sua autossuficiência. Jesus exaltará somente aqueles que se humilham e pedem sua ajuda. O bom exemplo desse ladrão mostra os nossos próprios fracassos, sabia, gente? O exemplo deste homem aqui é impressionante aqui, ó, que tem pessoas que têm uma dificuldade de falar até com Jesus, de pedir a Jesus
para que o Senhor faça alguma coisa. Essa semana eu estava conversando com uma jovem lá na rodoviária, de repente eu vi ela tristinha, ela tem uns princípios de depressão, e eu contando para ela que nós somos que nem balão, nós precisamos esvaziar, nós precisamos conversar. A gente não pode conversar com todo mundo. Porque muitas vezes, talvez aqui eu vá conversar com alguém que a considera amiga, e essa pessoa não é nem amiga, ela está ali só para ouvir, colher, dar aquele sorrisinho bonitinho, e não é. Mas tem aquela que te escuta e às vezes não sabe nem dar um conselho, mas está ali do teu lado chorando contigo. São essas pessoas que fazem a diferença. E ela dizendo, eu não converso com ninguém, eu posso estar passando a maior luta na minha vida, eu não conto para ninguém. Gente, como diz a irmã Jaciara, nós não podemos ser uma ilha não, gente. Nós não fomos chamados para ser isolados não. Jesus em sua palavra diz, conversai as suas necessidades com os, alguém pode dizer, com os santos. Converse as suas necessidades com os santos. E você sabe que a árvore se conhece pelos frutos. Quando Jesus olhou para quando o ladrão olhou para aquele homem, quando ele olhou para Jesus, ele viu que Jesus era santo. E aí ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, faça alguma coisa por mim. Ele não pediu, gente, para que o Senhor tirasse ele daquela cruz, não. Ele disse, lembra-te de mim quando tu entrares no reino dos céus. Lembra-te de mim, porque eu também quero estar lá. E hoje ele está num lugar muito melhor, que ele está no seio de Abraão. Louvado seja Deus. Que tipo de ladrão eu sou, igreja? Pesado, né? Ladrão. Uma vez uma tia minha chegou para mim, aí teve um colega meu que tinha se convertido. Ele disse, mas graças a Deus, ele roubava, né? Ele era assim, assim. Graças a Deus. Como se ela não precisasse também. Como se ela não precisasse de ter um encontro com Jesus. Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Todos nós somos pecadores. Falhos. Extremamente falhos. E muito mal. Às vezes nós somos muito mais cruéis do que certos ladrões. Que tipo de ladrão eu sou aqui nesta noite? Será que eu sou o Gestas? Aquele que só pensa nas coisas aqui na terra? Ou será que eu sou o Dimas? Que eu estou lutando, garimpando, para que eu venha alcançar as mansões celestiais. Que você fique com essa reflexão nessa noite. Essa palavra falou muito ao meu coração. Por que eu cheguei aqui tão nervoso? Porque eu fico angustiado por saber o quanto eu sou falho e o quanto eu não sou merecedor de estar aqui. E que o Senhor venha manter isso em mim, né? Que o Senhor venha manter esse medo. Então até me contando, não vou contar, porque a gente tem que ter cuidado até quando a gente fala isso. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, foi parar de elogiar mocidade, parar de elogiar grupo de mulheres, pregador, isso e aquilo. Eu parei de elogiar. Porque desde que eu percebi, todas as vezes que nós começamos a elogiar, a gente começa a se achar. A gente começa a se achar que é a batata doce, a rapadura preta. E aí já começa a passar por cima dos outros. Já começa a achar que é insubstituível. E eu quero dizer para você, só os humildes herdarão o reino dos céus. Quando vinha o elogio, eu me lembro que uma certa vez eu cheguei para um irmão, aí deu um tapa nas costas e fez, oi pastor, a gente conhece. Tem uns que parecem pavão, quando a gente diz pastor, aí o cara faz, mas tem uns que dizem assim, misericórdia meu irmão, ore por mim. Ore por mim, porque eu estou só a graça. Eu preciso estar sempre ali, na brechinha. Eu preciso ser humilde. Eu preciso não achar que eu sou coisa alguma. Porque eu tenho certeza absoluta que no dia que eu venho aqui para frente desse culto, achando cheio de mim mesmo, não sai nada. Então que nessa noite, cada um de nós, quando for para casa, façamos essa reflexão. Porque a vinda do Senhor está próxima. Outra, a vida é como a fumaça. Todos vocês estão aqui, gente. Mas como é que você vai estar se de repente você se vê numa situação de morte? Será que você vai para o céu ou não? Porque é como eu digo, uma vez salvo para sempre não. Nós temos que galgar a santidade e fazer a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Já passo para o pastor Isaac e os irmãos continuem orando por mim.